Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E continuando a falar aí de nova ordem mundial, eu terminei a aula anterior, né, falando que tem alguns fatores da atualidade aí que devem ser levados em conta e, né, obviamente, esses fatores da atualidade eles vão ter aí algumas consequências. Então, vamos só dar uma recordada e falar um pouquinho deles, né? Então, no mundo atual, né, o capitalismo domina. O socialismo, né, embora existam alguns países aí que se proclamam como socialistas ou até mesmo como comunistas, quem assistiu aí às aulas sobre modos de produção, né, pôde ver, né, que os países, né, muitas vezes falam coisas, os governos muitas vezes falam coisas, e essas coisas, obviamente, elas são um pouquinho diferentes aí da teoria, né? Hoje, embora tenha alguns países, né, que se proclamam enquanto socialistas ou comunistas, né, as regras do jogo são do sistema capitalista, né? Inclusive a China, né, que tem lá o Partido Comunista Chinês, né, e tudo mais. Talvez a China é hoje o país que mais entende de capitalismo, entende a dinâmica do sistema capitalista e usa isso, né, para promover o seu próprio crescimento, o seu próprio desenvolvimento. Então, né, independente daquilo que está no papel, as coisas funcionam, né, dentro do sistema capitalista. Junto com isso, regras são diferentes para cada lugar ou para cada interesse desenvolvido, né? Muitas vezes a gente vai ver um país assim falando, vamos liberar a economia, né? Olha, sei lá, né? Os países mais pobres têm que abrir suas economias, têm que ser menos burocratizados, tem que ter menos participação do Estado, mas dentro deles, né, esses países muitas vezes têm políticas protecionistas, né, têm algum tipo de salvaguarda aí para suas empresas. E por fim, né, uma outra característica desse período é o que a gente poderia chamar de globalização intensificada. Globalização, acho que todo mundo já aprendeu sobre isso, né? Não vou discutir conceito de globalização, né? Aquela coisa do desenvolvimento de meios de comunicação e transporte, interligando os lugares. Só que hoje, né, essa tecnologia de informática, de comunicação, de logística, né? Ela está reconfigurando relação entre pessoas, empresas e estados, né? As diferentes formas aí como as pessoas, né, lidam uns com os outros, lidam com as empresas lidam com seus clientes e até mesmo, né, como o Estado, né, lida com seus cidadãos e vice-versa, né. Algumas pessoas, por exemplo, vão reclamar de uma empresa, vão lá, escolhem o youtuber famoso e marcam, né, colocam seu nome, sua reclamação em algum comentário de vídeo que essa pessoa fez, né? E aí, por algum motivo dos algoritmos, né, isso alcança índices muito altos e às vezes é mais fácil da pessoa ter a resolução do seu problema do que se ela simplesmente entrasse em contato com a empresa aí pelos canais convencionais, né? Ao mesmo tempo, a tecnologia ela pode ajudar a redefinir, né, as relações com o Estado, né? Como o Estado ouve as pessoas, como os políticos descobrem o que as pessoas estão querendo, né? E por aí vai. Gente, vamos dar uma olhada, né? Um pouquinho com mais detalhe aí nessa questão da tecnologia, né? Todo mundo já ouviu falar de revolução industrial, né? São aquelas tecnologias de indústria, de máquinas, de equipamentos que vão revolucionando a produção industrial. E, teoricamente, né, a gente vai encontrar alguns autores falando que hoje a gente está na quarta revolução industrial, ou, dependendo do autor, até fala em quinta revolução industrial. Mas, de qualquer forma, né, dentro dessa coisa da tecnologia redefinindo as relações,
a gente vai ter, né, a internet das coisas, ou seja, está tudo conectado, tudo mandando dados, tudo mandando informações, né? A gente vai ter isso redefinindo, por exemplo, as fábricas, né? A fábrica inteligente, né? Produção ali por demanda, né? E os sistemas físicos cibernéticos, né? Aquela coisa de, por exemplo, mandar dados, né, sobre a gente, né? Aquele monitorzinho lá, o smartwatch, né? Ele vai mandando informações sobre aquilo que desperta as nossas emoções, faz a nossa pressão sanguínea aumentar, diminuir, nossos batimentos aumentar ou diminuir, né? E isso, por alguém, em algum lugar, vai ser usado, né? Lembre-se que nós agora somos a grande mercadoria, né? Entender aquilo que a gente quer, né, acaba sendo algo bastante importante. Bem, eu montei aqui um esquema, tem mais detalhes sobre isso numa aula sobre industrialização, né? Mas essas novas tecnologias, elas vão reconfigurar, né, a própria relação aí de produção. Eu não vou entrar em detalhe, né, no que é artesanato, no que é manufatura, no que é indústria, porque isso está numa outra aula. Mas, né, hoje a gente vive essa coisa da indústria inteligente, ou da indústria 4.0, né? E aí a gente pode pensar, né, numa série de variáveis, por exemplo, propriedade dos meios de produção. Antes, meio de produção era a máquina, era a fábrica, né? Hoje, teoricamente, ou talvez no futuro, todo mundo pode ter em casa uma impressora 3D, né? E aí você é dono da impressora 3D ou você aluga essa impressora 3D de alguém, mas as coisas podem ser produzidas na sua casa, dependendo daquilo que você quer, daquele objeto que você quer, né? Antigamente você tinha uma variação aí, ó, no nível de conhecimento do trabalhador, né? Teoricamente, hoje não existe nenhum conhecimento, né? Se a gente pensar de novo dentro dessa ideia da impressora 3D, você simplesmente lança lá o que tem que ser produzido, né? E aí essa impressora vai imprimir o copo, vai imprimir o chinelo, vai imprimir seja lá o que você precisa, o óculos, né? Essa coisa da padronização também não existe, né? Porque o produto vai ser padronizado para o cliente, né? A quantidade vai ser pela demanda, né? O cliente vai decidir, né? A propriedade do produto final, né, vai ser ou do patrão, né, do cara lá que tem a propriedade intelectual, ele pode vender, pode alugar isso, né? Enfim, né, do dono da impressora 3D, existem várias possibilidades de negócio, né? E existe também, obviamente, pessoas que vão ganhar muito com isso, né? O potencial de lucro disso tudo é muito grande, né? E aí, né, quando a gente pensa nesse intenso uso de tecnologia aí, a gente vai ter tudo isso redefinindo produção, redefinindo, né, a vida. A gente tem aí uma coisa chamada regime de acumulação flexível, né, onde o capital ele vai ser acumulado de formas diferentes em diferentes lugares. Isso abrange, né, não só, ou melhor, né, antigamente abrangia, por exemplo, empresas segmentando, né, a sua produção em diferentes países, aproveitando potencialidades de cada lugar. Mas hoje isso chegou, por exemplo, da minha profissão, né? Eu posso estar na minha casa dando uma aula para alguém no outro lado do planeta e recebendo por isso. Eu posso receber por isso em reais, moeda do Brasil, posso receber na moeda do lugar de destino, posso receber em produto, posso receber em bitcoins, posso não receber nada, posso simplesmente ter a gratificação moral aí de ter contribuído para o conhecimento de alguém, né? Enfim, essa acumulação flexível de capitais, ela chegou também no mercado de trabalho. A gente vai ter com isso, né, esses sistemas, né, que o tempo todo a gente ouve falar de
de inteligência artificial, de machine learning, né, que é a máquina aprendendo, e para tudo isso acontecer, né, precisa de muitos dados, o chamado Big Data, né, e isso também perpassa, né, só as atividades comerciais. A gente vai ter essa coisa do Big Data podendo ser usado numa série de outros setores, como, por exemplo, o governo, né, entendendo melhor as pessoas, conhecendo melhor as pessoas para poder, né, gerir melhor essas pessoas, atender melhor as necessidades dessas pessoas, né. Então, o machine learning não é só a máquina que aprende para tornar, né, o processo produtivo mais eficiente. A gente pode ter também as inteligências artificiais dos governos aprendendo com seus erros e podendo gerir crises como a própria pandemia, né? E eu já falei aí da questão da impressora 3D, né? Que provavelmente isso aqui a gente vai ter em casa, né? Que é um copo, imprime ele em 3D, depois a gente manda ele para alguma coisa destruir essa matéria-prima e criar um outro objeto, criar algo interessante aí. Algo muito parecido com os replicadores lá do Jornada nas Estrelas. Bem, mas ao mesmo tempo, dentro dessa nova ordem mundial, algumas coisas, né, elas nunca mudam. A gente vai falar delas com mais detalhes aí, né, no próximo vídeo, né? Mas, por exemplo, esse é um mundo desigual. Se você tem recursos ou se você tem acesso a essas tecnologias, você está incluso. Senão, você tá fora do negócio. Do plano aí dos países, né? Algumas coisas se mantêm, por exemplo, peixe grande continua comendo peixe pequeno, né? Países grandes, fortes, sejam potências econômicas ou potências militares, continuam impondo as suas vontades a países menores. E por fim, né, algo que a gente esquece, né, mas essa daqui é uma frase clássica de relações internacionais de um ex-secretário de Estado dos Estados Unidos chamado, né, John Foster Dulles, né, às vezes ela é traduzida assim, os Estados Unidos não têm amigos, os Estados Unidos têm interesses, mas isso vale para todos os países, né. Nenhum país é amigo de ninguém, né? O país ele tem que fazer aquilo que é melhor para os seus cidadãos, buscar aquilo que é melhor para os seus cidadãos, né? Então não há países amigos, mas existem interesses em comuns, né? É isso que vai mover as relações internacionais. É por conta disso que os países vão ficar mais próximos ou mais distantes, e no próximo vídeo a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Obrigadão, gente, por hoje é só. Tchau, tchau!